a apresentação do Dr. Alírio, porque realmente fez uma radiografia da região e penso que está aqui um bom ponto de partida para uma reflexão e para um investimento nestas áreas. Pedi agora ao professor António Fontainhas, reitor da UTAD, que fizesse a apresentação. O tema, o papel das universidades na estratégia de especialização inteligente. E enquanto o Sr. Professor prepara a apresentação, permitam-me que faça aqui um reparo que se impõe. Agradecer, na pessoa do professor Taí Laranjeira, o ter-se associado ao disponibilizar as instalações e por nos ter recebido na sua casa. Muito obrigado. Muito bom dia a todos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o convite. Minha amiga Maria José, com quem tenho vindo a trabalhar ao longo dos tempos, agradeço o convite. Cumprimento o Sr. Presidente da Câmara, os colegas de mesa e todos fariam um cumprimento muito generalizado. Eu devo dizer que estou aqui de uma forma muito confortável e queria felicitar o Presidente da Câmara pela sua intervenção. Estive atento e verifico que há aqui uma nova geração de Presidentes de Câmara que estão mais preocupados com a economia, que estão preocupados com o desenvolvimento e, portanto, passada a fase das infraestruturas, é esta a estratégia que apresentou. Quando vejo um Presidente da Câmara que está preocupado em criar um front office de apoio à criação de empresas, de apoio aos empresários, para captar investimento, é este o caminho que temos que sair. Mas esta visão não se esgota apenas nesta frase. Quando olha para Amarante e verifica que todas as potencialidades que tem do ponto de vista turístico, pelo património, por tudo, pela beleza ímpar que tem Amarante, pode ser um dos portais de entrada do Douro. Percebemos que o Douro vai ser um dos grandes destinos turísticos do país, não só do ponto de vista fluvial, mas também em outros níveis, e quando o Norte vai apostar num aeroporto de Sá Carneiro e num futuro terminal de Leixões, é muito natural que a entrada do Douro passe aqui por Amarante, quando estamos já à beira de terminar o túnel do Marão. Estaria a ver aqui muito bem todas estas questões, mas também tenho a noção que há assimetrias regionais, não só no Norte, e que foram muito bem aqui apresentadas pelo colega Alírio, mas existem assimetrias locais. A margem de um rio, a esquerda e a direita, há diferenças, e temos de ter um olhar diferente. Agora, estão aqui nesta sala todos os agentes, o sistema científico, está o colega do Politécnico de Bragança, com quem tenho vindo a trabalhar de uma forma muito próxima, está o sistema empresarial, está o poder político com uma visão estratégica, portanto eu acho que estão aqui os ingredientes para podermos executar bem este quadro comunitário e, portanto, sem dúvida, que sai daqui de uma forma muito mais reconfortante. Quando me falaram na questão de vir aqui fazer uma apresentação, eu julgo que não faz sentido vir falar só da nossa universidade, falar de que nós somos melhores, isso tudo. Como vocês sabem, eu acho que todo o sistema científico tem que se unir numa estratégia com impacto no território. Temos que nos unir todos numa estratégia conjunta e não numa estratégia individualista. E também aí Portugal já percebeu que só pode potenciar se trabalharmos de forma conjunta. E eu, de todos aqueles indicadores que foram apresentados pelo colega Alírio, há questões que nos podem dar aqui algum otimismo. Todo o Norte tem 1/3 da população nacional, portanto temos gente. Quando se fala na saída dos jovens, na perda de população, nas assimetrias, o Norte tem gente. Nós temos é que fixar esta gente em todo o Norte. Seja o Norte litoral, seja o Norte interior, temos que nos unir numa estratégia conjunta. Temos cerca de 38% da população jovem. Este é o número de jovens à entrada da universidade, de jovens com 18 anos. Portanto, é nesta gente que nós temos que apostar. A grande parte das empresas portuguesas, e toda a gente sabe que o Norte tem uma forte vocação exportadora. No entanto, estamos na cauda do país em termos de indicadores socioeconómicos. O que é necessário? Dentro das diferentes linhas que foram apresentadas na comunicação anterior, ficar como é que podemos potenciar para criar empresas, ao fim e ao cabo, focalizar. Para isso, estratégias como a do Sr. Presidente são cruciais para este novo paradigma. Reparem, estar aqui a falar da universidade, foi muito recentemente criada o consórcio das 3 universidades. A interpretação da opinião pública é que vai haver uma fusão, isso é logo uma confusão, não só dentro das instituições, mas ninguém percebe. E, portanto, a estratégia é só uma, é que nós as 3 instituições unidas, seremos mais fortes se de forma isolada. Ou seja, nós não nos vamos guerrear em dizer que uma é maior do que a outra é mais pequena. As diferenças existem. Portanto, o que é que, se olharem para este mapa,
quer o Porto, quer Braga, a Universidade do Minho, são universidades que estão localizadas mais no espaço litoral, e a EUTAD, conjuntamente com o Politécnico de Bragança, tem vindo a estabelecer estratégias conjuntas para o território. Portanto, nós temos instituições mais ligadas para o território, para resolver os problemas que colocou, para resolver questões do setor primário, como disse o colega Alírio. Portanto, das três instituições temos que nos diferenciar e não todos a fazer a mesma coisa. Ou seja, eu estou à frente de uma instituição em que tenho tido como objetivo último fechar cursos, porque não vamos ser bons em medicina, bons em arquitetura, bons em tudo. É impossível. Nós temos que nos focalizar em determinadas áreas e tem que ser as áreas que têm impacto no território. Portanto, esta foi a estratégia que foi definida. Se repararem, o Norte não tem condições, então temos a população mais jovem, temos capacidade exportadora, só temos é que nos entender em dinâmicas coletivas. Reparem, a Universidade de Minho tem cerca de 19 mil alunos, tem 2 campos de excelência em Braga e em Guimarães, incubadoras, um parque de ciência e tecnologia, fortes equipamentos culturais. Está aqui assim, de Amarante, disto aqui, 35, 45 minutos. A Universidade do Porto dista de Amarante quanto? 30 minutos. Estamos a falar de uma universidade com 31 mil alunos, tem 3 campos universitários, 15 faculdades, 60 unidades de investigação disponíveis para trabalhar com o tecido empresarial. Temos a Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, que tem 7 mil alunos, tem um parque de ciência, o Régia Douro Parque, que está focalizado para o setor agroambiental, para o setor primário. É este o caráter. Não fomos fazer um parque igual ao dos outros, vamos nos diferenciar e complementar, e que está próximo do Douro, que o Sr. Presidente falou. Portanto, há aqui toda uma dinâmica coletiva que tem que ser obrigatoriamente desenvolvida. E quais são os objetivos do consórcio? Primeiro, resolver um dos aspectos que o Dr. Alírio colocou. Nós continuamos a ter baixos níveis de qualificação. Temos que apostar na qualificação. Não podemos dizer que temos o país mais bonito, com mais capacidade de turista, somos os melhores, mas continuamos a temos que apostar no mais importante de um país, que são as pessoas. Nós temos que apostar nas pessoas e fixar as pessoas em áreas que tenham impacto. O caso da Feira do Luxemburgo é um pequeno exemplo, um primeiro passo, que demonstra que podemos escoar produtos. Agora, nós não vamos escoar se não formos lá fora mostrar o que temos de bom. Temos que trair talentos para a região. O maior problema, aqui assim do Norte, não passa por aquilo que se tem vindo a dizer, que é a saída de jovens para o estrangeiro. Isso é natural. Isso é natural, porque num período de crise como aquele que se atravessou, é evidente que as pessoas, nós sempre tivemos uma capacidade de resistência e de resolver situações. Mas essas mesmas pessoas, se nós lhes demos condições, podem voltar. Agora, o que está a acontecer é que muitas das vezes, muitos desses jovens estão-se a continuar no centralismo, nomeadamente em Lisboa, que está a destruir a região de Lisboa. Este problema não é que Lisboa começa a ter problemas de excesso de população que vão ter uma vida infernal porque sempre com o Eldorado que estão em melhores condições. Portanto, nós temos que dar essas condições a esses jovens. Reparem, para isso é necessário pensarmos sempre do lado económico, como criar empresas, e criar empresas não pode só apenas pensarmos em empresas do setor das startups, todas aquelas empresas que estão penduradas no orçamento de Estado, portanto o Estado Central tem que estar a pendurar nisto tudo, mas também na parte agrícola, que é uma área onde o UTAD se tem vindo a especializar, e já vou explicar que vale a pena. Independentemente de tudo isto, qual é o papel do sistema científico? Tem que trabalhar conjuntamente com o sistema empresarial, o sistema autárquico, o poder político, são os nossos interlocutores na estratégia inteligente que traçamos para o Norte. Mas essa estratégia nunca podemos perder, não só a cooperação transfronteiriça, seja com a região de Castilha-León, com a Galiza e agora com as Astúrias, no quadro do RESOI, para ganharmos nós temos que avançar com uma macro-região de grande dimensão na Europa, porque senão cada vez somos mais periféricos, estamos acantonados neste cantinho, isto não é possível, nós não podemos estar aqui a falar uns com os outros, temos que criar pontes europeias, e para isso temos que avançar já pelo setor espanhol. Também aqui temos vindo a dar bons passos, e também no espaço ibérico, no espaço internacional. Reparem, este mês o Governo vai lançar uma medida que eu acho
estratégica para o país, que é a internacionalização do ensino superior. Hoje, estudar em Portugal pode ser um país atrativo para estudantes exteriores. E não pensem que é apenas destinado aos estudantes de Angola, de Moçambique, dos países subdesenvolvidos. Países avançados podem olhar para Portugal como um bom destino, porque temos qualidade de ensino, temos segurança e temos aquilo que é reputação a nível internacional. Portanto, trazer estudantes estrangeiros para Portugal pode potenciar não só uma fonte de negócio, pode ser uma capacidade de criação de receitas, mas também de criar futuros negócios, porque os estudantes depois vão levar os nossos produtos, a nossa cultura, para dinamizar a economia. Reparem no caso da ciência e tecnologia. O último quadro comunitário foi vocacionado para infraestruturas. As autarquias criaram as infraestruturas que eram necessárias, as instituições criaram as infraestruturas que também eram necessárias, agora é preciso potenciá-las e colocá-las ao serviço da economia. Esta é que é a grande mudança. Reparem, a Universidade do Porto tem a UPTEC, com 4 polos tecnológicos, tem infraestruturas de apoio às empresas, estão aqui assim a meia hora de Amarante. Reparem o número de empregos criados, de empresas, portanto, estamos a falar de uma boa estrutura e que teve uma classificação internacional. O AVE Parque, situado entre Guimarães e Braga, está mais preocupado na área da bioengenharia e das ciências dos materiais ligados à medicina regenerativa e no caso da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, optamos pelo setor primário, ou seja, vamos diferenciar, apostar na investigação e desenvolvimento no setor primário. Reparem, eu costumo dizer que o Governo tem comunicado mal algumas das matérias. Temos vindo, quando se fala de agricultura, o país diz o seguinte: executamos todas as verbas do PRODER. Foi um bom resultado, sem dúvida. Mas eu acho que o que devíamos comunicar é o impacto dessa execução. Reparem, há 20 anos falava-se em quê? No abandono das terras. Agora, reparem, qualquer que seja a parte do país, nota-se que os terrenos começam a estar granjeados. No outro dia houve uma reunião do Conselho Regional Norte, em Vinhais. Toda a estrada de Mirandela a Vinhais notava-se que os campos estão granjeados. Há menos gente, mas com mais cuidado na agricultura. E neste momento, Portugal, em termos de balança alimentar, somos autossuficientes em 82%. 82%. Isto é um trabalho notável em tão pouco tempo. Portanto, a meta de sermos autossustentáveis, de existir equilíbrio agroalimentar em 2020 é perfeitamente possível. Agora, reparem, temos um nível de autossuficiência de 82%, mas aumentamos as exportações cerca de 8% e baixamos as importações cerca de 3%. E reparem, em setores, toda a gente pensar que setores, o vinho, ainda agora a Wine Spectator disse que dos 4 melhores vinhos do mundo, 3 são portugueses e do Douro, aqui tão próximo. Portanto, de certeza que os estrangeiros vão conhecer o local onde se produzem os melhores vinhos do mundo. Agora, os melhores vinhos do mundo, acha que compramos o júri? Não, tem que ter inovação. São vinhos bons, que estão júris bloqueados. Portanto, aqui há inovação. Significa que Portugal tem uma nova classe de empresários com qualidade. E aumentamos 20% a 40% em setores que não se estaria à espera. Não é só o vinho. Reparem em quê? Nas carnes, em que somos deficitários, mas já exportamos. No caso dos hortícolas, no caso dos frutícolas. Portanto, Portugal está a aumentar em setores que seriam impensáveis. E ainda existe desequilíbrios, porque há setores de carnes, assim, se somos autossuficientes nas aves ou nas carnes secas, ainda temos déficits nos ovinos e bovinos. E, no entanto, mesmo aqui ao lado, temos raças como a aroquesa, que toda a gente as reconhece como uma carne de grande qualidade, e andamos aqui a importar a picanha da Argentina, quando temos carnes muito melhores. O que é que não temos? Não temos escala e temos que agora direcionar essas pessoas, os jovens, para produzir. O mesmo se passará, ainda falava há pouco com o colega Alírio, a questão da cereja. A cereja daqui desta zona de Rezende chega mais cedo, no início vende-se 1 kg de cereja entre 5 a 6 euros e agora, se formos vender ao nível dos outros, está a 1 euro. E a partir do aumento de escala, não só do ponto de vista da exportação, pode surgir o valor acrescentado.
a utilização da cereja para outros fins terapêuticos, a cereja associada à indústria do chocolate. Há toda uma área de negócios novos que podem ser desenvolvidos. Portanto, o setor primário, neste momento, é um setor estratégico, porque vai nos permitir o equilíbrio agroalimentar, mas também é um setor estratégico porque, do ponto de vista da internacionalização e das exportações, estamos a aumentar em setores que há uns tempos nunca seria pensável, que era o setor das carnes. Por isso, no Norte, o programa comunitário definiu quais são os domínios prioritários. No caso das indústrias de mobilidade e de ambiente, é muito natural que se tenha que desenhar uma estratégia conjunta com a Galiza no caráter transfronteiriço, o mesmo no mar, todo o cluster do mar que anda entre a Corunha, Santiago, Vigo até Aveiro, devemos desenhar aqui uma estratégia conjunta transfronteiriça. Agora temos que apostar em 2 ou 3 bandeiras. O Norte tem que apostar em 2 ou 3 bandeiras. Uma, desde logo, a saúde, porque toda a gente percebeu que já temos avanços não só nos biomateriais, nos dispositivos médicos, mas a indústria, nomeadamente a empresa Bial, já tem dimensão internacional. A saúde pode ser uma das bandeiras. O manufacturing, a indústria do calçado, a indústria mecânica, a indústria do têxtil, em que nós temos tradições, e o terceiro aqui é que é fundamental apostarmos, que é o setor agroalimentar. Nós temos que olhar novamente com um outro olhar para a agricultura, não como sendo os pobres, a agricultura, o destino dos pobres, porque quando nós obtemos, e era esta nota que eu vos queria dizer, isto não é dito por mim, no outro dia, o Dr. Daniel Bessa, num debate, disse: Portugal devia olhar para aquilo que tem sido feito no setor agrário, que este aumento de exportações de 20% a 40%, os 82% de autossuficiência alimentar, deve-se a quê? A uma nova classe empresarial dentro da agricultura. Neste momento temos jovens que se dedicam à agricultura com elevada formação e, portanto, a questão que colocou de apostar na qualificação e nos recursos humanos é fundamental. Nós temos jovens mais competentes, gerem melhor e, reparem, e com mais segurança. Os produtos portugueses são produtos que não são embargados, em que as pessoas optam pela qualidade. Falou no caso da Feira de Luxemburgo, mas toda a gente conhece que há países onde já são embargados devido ao excesso de químicos e ninguém, de certeza, tem problema em comprar um morango português e comer e não está a pensar na quantidade de químicos ou que lá estão colocados. Os vinhos portugueses estão muito próximo do biológico, portanto, nós produzimos produtos seguros. Por isso, parece-me que Amarante e toda esta região pode apostar aqui em alguns setores. Elas já estão diagnosticadas e, portanto, quando se fala em todas estas dinâmicas de empreendedorismo, e felizmente o Presidente da CCDR também já percebeu que o empreendedorismo, a criação de empresas, não passa apenas pelos grandes negócios das novas tecnologias que uma empresa chinesa ou indiana rapidamente vai mimetizar e colocar o mesmo produto mais barato, mas de certeza que ninguém vai fazer um vinho aqui com a Casta Loureiro ou um vinho da Aveleda e mimetizar em qualquer outro país, ou seja, do Douro. Portanto, há coisas que é difícil de mimetizar. Por isso, parece-me que esta área do setor primário é uma área estratégica para esta região, para todo este... Nós estamos a falar de uma região que tem cerca de 500 mil de habitantes, 400 e tal mil, muitos jovens. Portanto, nós não podemos deixar fugir o mais importante que temos aqui no Tâmega e Sousa, que são as pessoas. E temos que valorizar estes produtos regionais, falámos aqui alguns, temos que gerar competências científicas e tecnológicas para dar crescimento, valor acrescentado e apostar nas competências empresariais. Nós temos que apostar nesta classe empresarial que já tem competências, mas que tem que ter mais, levá-las a feiras, a roadshows, abrir ao mundo, porque é aí que se ganha dinheiro. Poderia aqui apresentar muitos casos, mas sei que para esta estratégia existe infraestruturas inovadoras e de empreendedorismo, temos recursos e ativos e utilizadores avançados. Por isso, parece-me que o próximo quadro comunitário vai ser bem executado graças a este entendimento entre o poder político, o sistema científico e o sistema empresarial. Nós, as universidades, qual é o nosso papel? E vou terminar. Nós teremos que colocar o conhecimento ao serviço das populações e esta é que é a grande mudança. Portugal tem o maior número de doutorados da União Europeia. Tem o maior número, já apostamos em número de... Agora é preciso colocar esses doutorados
a fazer trabalho de acordo com os interesses das empresas, da procura e não com os egos dos universitários. Nós não podemos olhar, os universitários não podem estar a produzir de acordo com os seus egos, aquilo que acham que é bom, não. Nós temos que estar ao serviço do sistema empresarial. É preciso... As universidades têm que ter uma forte participação nesta estratégia inteligente e é necessário também que tenham uma forte participação na definição destas políticas, como aqui há pouco foram referidas. Portanto, eu julgo que esta criação do consórcio do Norte, que quando à partida se pensava que seria mais um consórcio como se fosse no sistema bancário e que iria provocar mais desemprego e um fecho alguma coisa, nada, é um bom exemplo da cooperação inteligente que nós temos que fazer. Nós, unidos, somos mais fortes se trabalharmos de forma isolada. Temos que acabar com as barreiras e com o ego das instituições. Nós temos é que, de uma forma conjunta, pensar o que é mais importante para o país, o que é estratégico para esta região, sob pena do Otávio Miguel Sousa se esvaziar e perder o grande capital que é os 500 mil de pessoas, em que 39% estamos a falar de população jovem. No caso destas 3 universidades, a estratégia que a UTAD seguiu, é que nós entramos no campeonato do território, escolhemos como opção apoiar as comunidades intermunicipais, seja de Trás-os-Montes, seja do Douro, seja do Otávio Miguel Sousa, seja do Alto Minho com quem trabalhamos. O nosso objetivo é servir o território, estar ao serviço das pessoas, das comunidades e dos agentes políticos. Por isso, parece-me que esta ligação das universidades a esta estratégia e à economia é fundamental e vinha aqui dizer de uma forma muito clara que esta é a nossa missão e que temos vindo a fazer, nomeadamente aqui com a comunidade intermunicipal, e felicito mais uma vez o Sr. Presidente, porque vejo mais um autarca que o melhor para uma região é a economia, é captarmos pessoas e dar-lhes mais qualidade. E a todos vós, muito obrigado.